conheço a palavra temor no meu dicionário. Estreando hoje esse novo formato de entrevistas, sempre ligado a assuntos ligados à segurança pública, violência, e quis abrir esse novo formato com o promotor Augusto Flávio de Araújo Azevedo, que nos deu a honra de aceitar essa entrevista para esse bate-papo. Ele que é natalense, completou esse ano 50 anos de idade, tem 17 anos de carreira, casado, 2 filhos, católico, abecedista, praticante do catolicismo e da torcida abecedista. Vamos bater um papo com o promotor. Espero que seja uma conversa proveitosa para vocês, tanto quanto certamente vai ser para mim. Promotor, boa tarde. Boa tarde. Promotor Augusto Flávio, o senhor é natalense, filho de professores, foi bancário, foi petroleiro. Como é que o senhor foi parar no Ministério Público do Rio Grande do Norte? Boa pergunta. Eu sou natalense e, como você já colocou, fiz esse ano 50 anos de idade. Sou filho de 2 professores, né? Meu pai já é falecido, mas meu pai teve na educação, construiu a carreira profissional dele toda ligada à educação, inclusive no exercício de algumas funções públicas. E minha mãe é uma professora também aposentada. Tem um irmão, único irmão, que é advogado. E eu, dentro da minha vida, vim parar no Ministério Público primeiro, diferentemente de muitos que às vezes não colocam isso, eu coloco. Primeiro por uma questão de carreira profissional. Não exatamente uma situação de escolha do Ministério Público, apesar de ser vocacionado, entenda, para o Ministério Público. Mas antes de ser promotor de justiça, eu fui petroleiro da Petrobras, concursado. Depois fui bancário de banco privado, o Banorte, que hoje não existe mais. E fui bancário por quase 11 anos do Banco do Brasil, concursado também. E do Banco do Brasil eu vim para o Ministério Público, não sem antes exercer conjuntamente, enquanto bancário, a situação de advogado, né? Por pouco tempo, é verdade, mas ainda assim foi advogado. Então vim parar, Jackson, no Ministério Público, primeiro porque foi quando eu decidi fazer concurso público para sair do Banco do Brasil, eu decidi buscando uma carreira jurídica. E a primeira carreira jurídica que se apresentou e que mais, coincidentemente, era a que mais se afeiçoava comigo, foi a carreira do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. E aí entra um lado que eu não posso deixar de falar nunca nessa minha escolha, que é o meu lado cristão, católico, que Jesus me abençoou nesse concurso e me quis dentro das fileiras, que muito me orgulha do Ministério Público. Então aí entrou o lado da vocação também. Foi assim que eu vim parar. Mas o senhor exerceu sua atividade em municípios do Rio Grande do Norte e tal, mas acabou se destacando mesmo no Tribunal do Júri, onde o senhor atua até hoje, há quantos anos já? No Tribunal do Júri há 15. Há 15 anos. Há Como é que o 15. senhor foi parar? Por que o Tribunal do Júri, doutor? Então, até um detalhe antes até de falar dessa questão do Tribunal do Júri, antes de ser do Ministério Público, obviamente, eu tive na minha carreira, na minha vida, eu exerci uma função pública. E a única função pública que eu exerci na minha vida, do ponto de vista comissionado, foi na administração do ex-prefeito Aldo Tinoco, que eu fui subprefeito da Zona Norte. E com muito orgulho, porque eu conheci a Zona Norte inteira, sem pretensão política alguma, eu fui exercer uma função pública na época, era do Banco do Brasil, fui cedido ao município do Natal. Bem, a experiência foi meio que frustrante, e eu vou dizer por quê. Eu não sei, salvo engano, hoje não existem mais as administrações regionais, Isso, não existe. que eram cognominadas de subprefeituras. Mas nós éramos nada mais além do que repassadores de pedidos. Nós não tínhamos orçamentos, Uma espécie de ouvidores. uma espécie de ouvidor, é isso aí, dos reclamos da população. Então, sob o aspecto pessoal, eu diria a você que foi enriquecedor pelo seguinte, porque a gente chegou à conclusão das dificuldades enormes que a população passa. A gente via de tudo, desde uma simples água empoçada que se pedia para a gente intervir junto ao município, junto à CAERN, junto a quem quer que fosse, como também problemas outros variados de saúde, educação, enfim.
cultural, de cultura, melhor dizendo, de festejos populares e tal. Então a gente exerceu isso aí. Então essa experiência foi interessante no aspecto pessoal de você conhecer os reclamos da população e o sofrimento da população, sem nenhuma demagogia, até porque eu não pretendia exercer cargo político algum, como nunca me candidatei a nada. E vindo para o Ministério Público, aí aconteceu uma coisa natural, Jackson. Eu acho que cada pessoa desenvolve melhor aquilo que ele é vocacionado. Você é um excelente jornalista, excelente repórter. Seu companheiro é um excelente cinegrafista. Outros profissionais, como inclusive os colegas que aqui estão, exercem suas funções até por vocação. Você tem pessoas que são excelentes médicos, excelentes vigilantes, excelentes... enfim, tudo que você desempenha. Se você for vocacionado, desempenhar aquilo com certa dedicação e paixão, você faz bem. Então, o Tribunal do Júri, e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, o Tribunal do Júri ele requer algumas, vamos dizer assim, algumas características particulares da pessoa. A principal delas eu diria que é a afeição com a oralidade. Não necessariamente eu estou aqui querendo dizer de ser um grande orador, que eu não sou. A oralidade significa você ter pelo menos a vontade de exercer através da oralidade e externar todo o seu pensamento. O pensamento através da persuasão, porque o essencial é você persuadir o conselho de sentença. Então eu acho que o Tribunal do Júri ele guarda isso. Mas antes até da vocação dessa coisa do Tribunal do Júri, eu tenho comigo, Jackson, um lado que eu não perco de jeito nenhum e vou carregar onde eu for dentro do Ministério Público, se eu me aposentar no Tribunal do Júri ou não, porque eu já exerci várias promotorias, outras, que faz parte da carreira, a necessidade até, vamos dizer assim, você se especializar, como hoje eu estou no Tribunal do Júri, é você ter o lado de justiça aguçado. Então esse eu não abro mão. Eu dizia para você que vim parar principalmente no Ministério Público por ter entendido de buscar um espaço numa carreira jurídica, principalmente uma carreira jurídica. E especialmente Jesus me abençoou porque a carreira jurídica que eu talvez mais almejasse fosse essa de promotor de justiça. Por quê? E aí eu preciso dar uma explicação que talvez poucas pessoas saibam disso aí. A única carreira jurídica, Jackson e ouvintes e telespectadores, que congrega todas as outras no mesmo perfil, nela própria, é a de promotor de justiça. Nós somos delegados, que é uma carreira jurídica brilhantíssima e respeitada, quando a gente faz as nossas investigações. Nós somos advogados quando nós propomos ações, sejam elas civis, sejam elas penais. Porque na hora que a gente propõe a ação, a gente não está dando o veredito final, a gente não está dando a opinião final de que aquele direito que a gente está buscando o entenda já pronto e acabado. Não, a gente propõe algo que a gente vê indícios de veracidade, indícios de que aquilo é possível. Então ali a gente é advogado. E nós somos magistrados quando a gente sobe à tribuna, no meu caso, para fazer uma fala final de um processo. Porque quando um colega qualquer faz uma alegação final por escrito. Então, nessas horas, nós somos exatamente essas pessoas que têm todos esses olhares. O olhar do magistrado é o olhar de fiscal da lei. É o nosso olhar de fiscal da lei. Nós não somos... Ainda há um equívoco de uma concepção pré-Constituição de 1988, de que o promotor de justiça de hoje, pós-88, é aquele promotor de justiça acusador, pura e simplesmente, e não é. O promotor de justiça hoje é literalmente promotor de justiça, a promover justiça, e justiça está em todos os quadrantes. Então é a Constituição que nos garante esse perfil, é a Constituição que diz que nós somos os guardiães do Estado Democrático de Direito. Então, o que é o Estado Democrático de Direito, se não você vê todas as suas vertentes envolvidas na sociedade? Então, essa para mim é a porção mais bonita, que é essa carreira, ela congrega todas as outras dentro dela. Então, é esse perfil que mais me atrai no Ministério Público. Mas, promotor, apesar do senhor exercer muito bem a modéstia em dizer que não é um grande orador, e se destaca por isso. Como é que é a sua rotina de trabalho? Porque eu me impressiono por cobrir julgamentos e saber que o senhor faz aquilo segunda, quarta e sexta.
diante de um volume gigantesco de processos, como é que faz para guardar tudo? Como é que faz para estudar aqueles processos e chegar ali levianamente, que o seu testemunho sei que o senhor não faz? A sua última observação ela é fantástica, porque a gente poderia muito bem pegar um processo até na hora, mas qual o grau de responsabilidade que eu teria com a liberdade de quem vai sentar lá e com a vida de quem a perdeu, ou quase perdeu, no caso das tentativas? Qual a minha rotina de trabalho? Você perguntou bem. Primeiro eu quero rechaçar a questão da oralidade. Eu não sou hipócrita de dizer, e iniciei dizendo assim para você, há umas características para você ser do tribunal do júri. Uma delas é a afeição com a oralidade, o que não implica ser um grande orador. Claro. Eu tenho a minha vamos dizer assim... opinião, eu tenho a minha. Não, então, um julgamento tá. Aqui. Mas antes dessa questão da oralidade, sabe, Jackson, o mais importante é que a gente traga para o tribunal do júri aquilo que eu acabei de falar para você. Ser literalmente um promotor de justiça. Isso é que me deixa mais fascinado. Isso é que me deixa mais fantasticamente fascinado. Eu costumo dizer o seguinte, até em bate-papo, eu disse, olha, se me matarem um dia por alguma questão de júri, por alguma vindita, alguma vingança, alguma coisa, saibam que vão estar matando um homem de bem, honrado. E que nunca, mas nunca é nunca, eu trouxe para um tribunal do júri qualquer questão menor que não fosse o que está dentro de um processo. Mas eu tenho uma pergunta sobre isso para o senhor daqui a pouco. Tá. Eu vou lembrar da sua rotina. Tá. E eu quero que o senhor fale disso daqui a pouco. Vou falar, vou chegar lá. Então, trazendo esse pilar da responsabilidade de ser promotor de justiça, eu quando estudo um processo dentro da minha rotina, e aí vai entrar no que você está me perguntando, a minha rotina, aparentemente, as pessoas imaginam que seja simplesmente fazer o júri. Doutor, o senhor tem quantos júris por semana? 3. Trabalha 3 dias por semana. Trabalha 3 dias por semana. E trabalha 3 dias por semana, é muito bom, fantástico isso aí, doutor. A banda não toca assim, não funciona dessa forma. Para eu chegar nesses 3 dias por semana, eu tenho que parar outros dias, e não apenas 2 ou 3, dependendo, e nem da semana, dependendo do tamanho do processo, para estudar todos os detalhes que me permitam subir na tribuna nesses 3 dias e ter a consciência tranquila de saber que vou estar fazendo o melhor de mim para a sociedade e também para aquela pessoa que vai ser julgada. Então esse é o primeiro aspecto. Então a rotina, ela exige que eu tenha os processos antecipadamente, e aí vou lhe responder de maneira muito pragmática. Eu tomo os processos do júri que está pautado, e da primeira à última folha. Com uma antecedência de quantos dias? Normalmente, em média, eu diria que fica aí uns 10 dias. Em média, ficaria por aí. Daqui a 10 dias, né? Não menos de uma semana. Pode até, júri, daqui a 15 dias eu já ter visto. Mas em torno disso aí. E o que é que isso acontece? Eu preciso ter o meu ambiente, o processo comigo, para, primeiro de tudo, aí eu não tenho preconceitos, eu não tenho preconcepções feitas sobre o caso. A imprensa pode ter divulgado o que for, como já peguei vários casos aqui, rumorosíssimos, que eu acompanho como qualquer cidadão pela imprensa, mas na hora de estudar o processo, eu tenho essa capacidade de abstrair essas opiniões que eu absorvi antes. Então eu olho da primeira à última, para quê? Para que eu saiba exatamente no detalhe, primeiro, se aquela acusação que vai ser submetida, ela deve ser sustentada. Porque é no tribunal do júri que é feito o juízo final sobre aquela questão. E deve partir do promotor de justiça a tese que seja de justiça e não a tese condenatória. Eu não entro num processo para estudá-lo imaginando já que aquilo que está sendo dito e que vai ser julgado, eu tenho que buscar, catar provas para aquilo. Eu entro para entender aquele caso, desde a visão do réu, como da visão das testemunhas e da visão do contexto do processo como um todo. Então, pode dizer. Mas o senhor me contava que dentro desse processo de estudo, o senhor desenvolveu uma técnica própria também para... Sim. Até para memorizar, é uma coisa muito particular. Sua. Sim. Eu primeiro não posso delegar meus estudos para ninguém. Alguém pode até pensar assim,
podia ter um estagiário para fazer isso, podia ter um assessor para fazer isso. Bem, eu acho tão, assim, para eu me familiarizar com o processo, é necessário que eu ponha os olhos. Lógico, seria fantástico um assessor ou um estagiário para me ajudar em outros aspectos. Mas como eu tenho a necessidade de não querer ser exclusivista, de eu mesmo fazer meu juízo de valor, eu preciso ter isso aí. O que é que eu faço? Da primeira à última página, tudo que é relevante eu passo para um papel, em matéria de resumo. Então, por exemplo, uma espécie de fichinha. Como eu estudo tudo e assisto a todos os depoimentos gravados, e desde a esfera policial, depois o que for, escuto tudo, vejo tudo, então quando eu ponho no papel, se você daqui a 10 anos me puxar para fazer aquele julgamento, eu pegar isso aí, a história vem toda na minha cabeça. E eu não, detalhe curioso, eu não tenho uma memória boa, mas para isso eu tenho. É outra coisa que Jesus me abençoou. Então tem casos que se você disser assim, Augusto, você se lembra daquele caso tal, e eu tiver feito júri, se eu olhar a ficha, eu digo inclusive detalhes que alguma testemunha tenha dito. E eu imagino que o senhor deva ter essas fichas todas. Todas, né? E aí, mais de 1000. Mais de 1000. Né? É uma estrada que já não é tão pequenininha assim. Mas aí eu tenho um outro fator interessante, que o senhor, durante a sua oratória, a forma como o senhor se dirige ao réu é sempre muito respeitosa. Eu já lhe dizia isso antes, até exageradamente. Não exageradamente no que diz respeito ao que ele merece, mas exageradamente como se fizesse questão de reafirmar esse respeito ao réu. Isso é uma questão de respeito humano somente? Ou vem alguma coisa de técnica, de autopreservação da sua tese? De onde vem esse respeito exagerado que o senhor tem? Exagerado no bom sentido. Estou esse entendendo. Respeito reafirmado que o senhor tem pelo réu. Primeiro, uma característica minha, né? São valores meus que eu não abro mão. O respeito à pessoa humana. Não abro mão. Então, na hora que uma pessoa... Como cidadão? Como cidadão, como o senhor e tal. Não, aqui, não agradeço. Na verdade, eu não agradeço. Eu apenas faço a saudação dele. Da mesma forma que eu faço a saudação de todos que estão no plenário e depois, ao final, começo a falar, já saudando para os próprios jurados, eu faço a saudação também daquela pessoa que está ali sentada. Porque eu acho que você tem de compreender que aquela pessoa poderia ser um filho seu, um pai, um irmão, e aquela pessoa está ali sentada porque praticou algo, que responda pelo algo, mas que eu não precise pisar no pescoço daquela pessoa. Muitas vezes tem inclusive familiares daquela pessoa que sofrem tanto quanto quem está ali, e você muito bem pode, naquele gesto, dizer assim, aqui é gente, aqui é homem. Então, primeiro de tudo, são valores morais que eu tenho de educação familiar, certo? Segundo, valores cristãos. Eu não abro mão disso. Ele é um igual a mim. Ele pode ter feito um ato absolutamente abjeto, nocivo, mas é igual a mim. Isso é meu, isso é de dentro de mim. Eu não trato ninguém de maneira diferente. Quem me conhece sabe, Jackson, que eu sou uma pessoa extremamente dada. Eu sou uma pessoa que me relaciono com todas as pessoas, independentemente do que elas tenham na sociedade e possam representar. De um simples funcionário ao maior funcionário. Eu sou assim no meu abecedismo. Eu sou assim na hora de ir para um estádio, eu sou livre, eu sou uma pessoa tranquila nisso aí. Então, por que não seria com o réu? Agora, estanca ali o meu respeito, estanca na pessoa humana. O que eu não posso misturar nada do ponto de vista emocional, de entendê-lo, como cristão, só Jesus é que pode fazer uma condenação ou não. Só Jesus pode perdoar ou não. Nós estamos vivendo uma situação no mundo dos homens, e a própria Bíblia, inclusive, diz, fazei o teu, faça o seu, o resto é comigo. Então, aqui na terra eu tenho essa missão. Então, o que for feito eu não abro, também não tenho nenhum problema, pode ser o maior dos pistoleiros ou o menor. Não conheço a palavra temor no meu dicionário. Eu conheço temor a Deus, mas aqui na terra eu não conheço. Se eu busco ser justo como eu procuro sê-lo, eu não me preocupo com o que vai vir. Então eu desenvolvi sim essa técnica, voltando ao que você falou, de pôr tudo no papel. Às vezes tem detalhes que a pessoa coloca que são justificativos. Uma testemunha diz, a camisa era vermelha.
e de repente o cara veio de um jogo do América, por exemplo, ou a camisa era preta e branca e o cara veio do jogo. Então são coisas que se somam e condenação, absolvição, justiça você encontra não apenas num aspecto, na junção de vários aspectos. Acaba que eu passo uma realidade, eu não faço para passar isso, mas acaba que isso até de certa forma já tira, me exime perante um jurado de ser um promotor raivoso, perseguidor, vingativo. A sociedade travestida do promotor é a sociedade vingativa, longe de mim. Porque na hora que eu pegar pesado, eu pego pesado do fato. Eu não chamo ninguém de assassino, eu não chamo ninguém de meliante. Eu, Augusto, respeito se alguém o faz. Eu não faço isso. Agora, o ato quando é covarde, eu digo que é covarde. O ato quando é cruel, eu digo que é cruel. O ato, quando é feito de uma maneira sórdida, de uma maneira vingativa, eu passo absolutamente tudo isso. Então, é um pouco por aí. Promotor, mas o senhor se mostra muito rígido com os seus princípios, e a gente sabe que é assim, mas é um ser humano. E onde é que fica a sua raiva? O senhor já teve raiva durante o tribunal? O senhor tem raiva? Eu tenho raiva. Eu sou gente. E aí eu vou fazer uma revelação para você que foi, acho, semana passada. Eu fui a um jogo do ABC, como vou a todos, com meus filhos. Mas aí o ABC tem feito muita raiva. Eu estou dizendo no tribunal. Mas até que aconteceu de quebrar esse rol de raiva. Mas eu fui a um jogo do ABC Futebol Clube e quando eu entro no estádio eu sou Augusto. Eu não sou o promotor. Eu não sou um vândalo também. Mas eu não sou o promotor. Eu não admito que alguém venha me repreender porque lá eu sou torcedor. Então, todos os cacuetes que o torcedor tem, eu tenho. Todos. Eu sou xingar juiz, tudo. Tudo. Não sou hipócrita. Para mim, o estádio de futebol é um território livre. E ensinei isso a meus filhos. Na minha casa, eu nunca fui acostumado a ver palavrão. E para a casa que eu fiz, a família que eu fiz, eu também passei isso. Porque não é hipocrisia, mas eu acho que não condiz com a realidade de uma família e tal. Mas desde pequeno, meus filhos, para eu não ser hipócrita, eu disse, meu filho, isso aqui é território livre. Aqui é livre, aqui é onde a gente põe, até pela sua pergunta, aqui é onde a gente põe para fora todos os nossos monstros. É a melhor forma, porque é melhor do que você ficar brigando com um, com o outro, então ali vai tudo, na alegria, na tristeza, em tudo. E nesse jogo, especificamente, um dirigente não, um funcionário do clube disse, doutor, o senhor estava com muita raiva num determinado aspecto lá, ele falou, disse, você viu? Eu vi, eu disse, puxa, olha, doutor Augusto, como tá chateado e tal. Eu contei isso à minha mãe. E minha mãe disse assim, meu filho, se filmarem isso aí, se puserem na internet, se puserem em qualquer canto, como é que você vai ficar? Eu disse, não tenho o menor problema, já tenho isso trabalhado na minha cabeça. No dia que isso acontecer, eu vou olhar para quem fez e vier me perguntar sobre isso. Só isso aqui, ó, é pele, carne, sangue, eu sou igual a qualquer outro. É o fato de ser promotor de justiça. No júri, eu já tive de chorar, mas não pense que nos 1000 júris eu chorei centenas de vezes, não. Nos 1000 júris eu chorei 2 vezes apenas. 2 vezes apenas, ou seja, 0,2% de todos os júris. E uma delas porque foi um rapaz que matou o enteado, e o enteado tinha idade de um filho meu na época, uma criança de 3 anos, e eu fiquei, quando eu fui para a tribuna, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado e na hora de ler tudo aquilo que estava posto ali, acabou que eu me emocionei e acabei chorando. Mas chorando pouco, obviamente, mas chorando. Não faço esse tipo de coisa para convencer jurado. Eu não trabalho com esse tipo de coisa. Eu não converso com jurado fora daqui. Eu tenho a melhor relação do mundo, mas não converso direito com jurado. Promotor, trazendo um pouco agora a coisa para a realidade fora do tribunal, o senhor lida com processos que resultaram de investigações policiais. E a gente vive uma realidade de polícia abandonada ao longo das décadas, ineficiente, uma estrutura deficitária, com efetivo mínimo, todos os tipos de problemas. Como é que o senhor lida com isso? O senhor percebe essas dificuldades no processo que o senhor vai trabalhar? O senhor chega a pedir absolvição do réu? Várias vezes. Faz essa prática? Várias vezes. Não esqueça que o conceito maior que eu levo a cabo
é de promotor de justiça. E não de público. Justiça não significa só condenação, justiça Não eventualmente... toma um susto? Não se Não. surpreende? Não. Ai, mas esse homem desse tamanho não tá aqui Não, pra acabar não. comigo? É por isso que eu digo, no dia que acontecer, Deus me livre de acontecer, mas se me matarem, vão saber que mataram um homem que buscou ser justo. Buscou. Eu não sou perfeito, longe disso. Mas botando o dedo na ferida, como é que o senhor vê essa questão da ineficiência de investigação? O quanto isso prejudica o seu trabalho? Prejudiquem muito. Com isso não vai nenhuma crítica aos policiais ou à polícia, porque eu sei da falta de estrutura. E com isso também não vai nenhum lamento de ficar aqui chorando as pitangas e não fazer o melhor de mim. Agora, dá uma tristeza quando você vê o Instituto Técnico de Polícia, que é, vamos dizer assim, um pilar fundamental, uma muleta não, eu digo que é um sustentáculo para qualquer promotor criminal. A atuação do Instituto Técnico de Polícia, o ITEP, bem feita, e a gente vê que eles não têm as condições para fazer isso, as melhores condições. Então, realmente, isso dá uma tristeza muito grande. Agora, eu busco, dentro do processo, encontrar aquilo que eu entendi como verdade. E se eu entendi aquilo como verdade, eu busco disso. Eu não fico lamentando que faltou esse exame, faltou aquele, faltou escutar fulano ou beltrano, se eu tenho um manancial probatório já que me é suficiente. Agora, que a gente precisa andar muito, precisa. E andar em coisas básicas. Só para você ter uma ideia, todo crime de homicídio, principalmente, deveria ter uma perícia técnica no local. Bem feito. Não diria, aí é que Deveria está. ter. Deveria ter a perícia técnica, porque às vezes, Jackson, você vai entender o que é que eu estou dizendo, é um fato até interessante, até para as pessoas, seus telespectadores que estão ouvindo. Veja só, vou contar um dado concreto. Eu peguei um processo que houve o chamado laudo do local de morte violenta, que é exatamente o ITEP, quando vai para o local, aconteceu a morte e o ITEP foi lá. Bota aquela setinha. Bota aquela foto, tira a foto. Olha que coisa mais básica. Fotografia A foto do sempre local. tem. Olha a fotografia, só isso. Só isso. Se você disser assim, doutor, tem a interpretação daqui? Não, me dê as fotos do local. Olha só como é importante e você vai entender agora. Lhe dou 2 exemplos até se você quiser. Nesse primeiro exemplo, tinha havido esse crime, foi até no interior, esse júri foi desaforado, ou seja, tirado do foro dessa cidade para cá, para Natal. E o que é que aconteceu? O rapaz alegou, o réu alegou que matou aquele outro dentro de uma churrascaria em legítima defesa. E ele, no interrogatório, eu tinha estudado, lógico, como sempre faço o processo, ele disse assim, na hora do interrogatório, respondendo até a mim. Ele disse, doutor, ele partiu para cima de mim e se eu não tivesse atacado ele ali, quem teria morrido era eu. Ele partiu para cima de mim. Muito bem. Eu peguei o processo, tinha várias fotografias. O rapaz estava sentado como nós estamos aqui, na mesma mesa em que o dono do restaurante disse que ele estava tomando café. Sentado. Como se estivesse fazendo a refeição. Sentado, como se estivesse fazendo a refeição. Eu olhei para ele, eu disse, ele ia atacar o senhor e caiu na mesma posição que ele estava? Ou o senhor sentou? Aí eu tive que ser meio irônico, mas com todo respeito eu disse, como é que é isso aqui? Ele disse, não senhor, ele voltou, sentaram o rapaz ali. Então, uma fotografia desmontou uma tese total de legítima defesa. Era impossível isso ter acontecido. E lhe dou outro fato também. Um rapaz matou uma ex-companheira e matou, ex-companheira não convivia com ela mais e matou na casa dela. Essa ex-companheira, ela foi encontrada pelo ITEP, do jeito que ela morreu, ela estava na rede. A rede que ela estava deitada, ela foi morta ali. E tinha no laudo, exatamente um laudo feito pelo ITEP, dizendo como encontrar o corpo, como é de praxe. Encontramos o corpo assim assado, nu da cintura para cima, não, sem calça, vestindo isso, estava na calçada, os pés estavam para tal lugar, enfim. Essa pessoa, o ITEP descreveu como morta na rede. A encontramos assim e, segundo relatos, ela teria sido morta ali, ponto. Quando veio para julgamento, o rapaz disse que, da mesma forma que o outro exemplo que eu dei, que matou porque essa senhora ia atacá-lo. E aí eu perguntei e deixei ele bem à vontade para ele permanecer naquela tese dele que não era nada verossímil. Eu disse, mas como assim? Esse doutor, eu entrei, realmente nós discutimos, e quando nós discutimos, ela levantou-se, foi na cozinha pegar uma faca,
Quando ela veio para cima de mim, eu não sabia que ela ia pegar uma faca, ela veio com essa faca em punho para me furar, eu atirei nela. Eu peguei a fotografia, ou era o laudo, aí eu não lembro exatamente o que dizia isso. Se ela caiu, o senhor atirou, ela caiu como se estivesse dormindo. Porque rede aberta eu só conheço, meu senhor, o senhor desculpe, aquela que a gente põe criança, que põe aquele pauzinho lá, aquela varinha lá e já fica aberta. Ela caiu ali já deitada, porque é uma rede fecha. Como é que ela estava deitada? Aí ele não teve o que dizer, ele disse, não sei. Não teve o que dizer. Então, concluindo, efetivamente, Jackson, a perícia, a gente não tem que ficar lamentando, mas quando acontece o básico do básico, para nós é fundamental. Doutor, duas últimas perguntas. As carreiras jurídicas, infelizmente, às vezes, por algumas pessoas, estão muito ligadas à vaidade, a egos inflados, pela importância da função, pela nobreza da função, não que as outras não sejam. Como é que o senhor vê tudo isso, a vaidade no meio que o senhor vive? Primeiro eu vejo do ponto de vista individual com uma preocupação comigo. Lhe digo de coração para Deus, de coração para Deus. Todos nós temos vaidades. Eu peço a Deus, e muitas vezes no tribunal do júri, acredite, principalmente nesses crimes mais rumorosos, que a imprensa cobre muito, que aí há uma tendência natural do ser humano se envaidecer com o trabalho que faz. Eu peço a Deus que sempre me segure num patamar de humildade, me puxe para baixo, porque, como eu disse, eu sou de carne e osso. E nós temos uma tendência, nós seres humanos, temos uma tendência muito grande a entender que esse mundo material parece que não acaba nunca, quando na verdade isso aqui é mera passagem, que a gente não... Aqui não é pó, vai voltar a pó, a gente aqui vai passar. Então, eu digo sem nenhuma demagogia ou hipocrisia, Jackson, essa vaidade, essa coisa do cargo, é o que a gente chama de promotorite, magistratite. Isso aí eu acho, quem pode avaliar melhor são as pessoas que convivem comigo, que eu não tenho, e além de não ter, eu busco entender melhor a minha missão e entender que eu sou um ser humano igual a qualquer outro, que eu possa fazer o melhor de mim, mas que eu tenha a simplicidade de aceitar resultados adversos. E aceitar resultados adversos, por que não? De tentar fazer o melhor, mas saber que o mundo é feito de marchas e contramarchas. Então, é complicado e eu vejo que realmente tem muita gente com ego extremamente inflado, sabe? Com pessoas que acham que são quase semideuses e não são. Se a morte levar a gente aqui amanhã, as pessoas vão saber que o que é que fizeram. Então é melhor que a gente tenha os pés no chão, porque a gente é apenas um instrumento como quaisquer outros dentro da sociedade, em quaisquer profissões. Promotor, a gente já falou de problemas na polícia, que implicam no resultado do seu trabalho, problemas na sua própria carreira, no Ministério Público, falando de vaidade e falando de outra missão ligada à sua, outra carreira ligada à sua, na sua atividade, que é a magistratura. E aí eu falo dos casos de corrupção, de envolvimento de crimes, acusações de venda de sentenças, coisas que se espalharam no judiciário brasileiro e estão cada vez mais em voga na imprensa. Como é que o senhor vê tudo isso? Primeiro com muita tristeza. E eu digo com muita tristeza porque as pessoas têm vergonha de dizer às vezes que são limpas, são honestas, e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Nessas mãos, eu digo até brincando, às vezes de maneira coloquial, e aqui a entrevista permite, essa munhequinha aqui ninguém pegou nunca não. Tenho falhas, mas falha de honradez não tenho. Com isso eu não quero dizer que não sou passível disso, porque sou ser humano. Deus me livre de uma situação dessa futura. Deus me guarde para não viver isso aí. Mas, em cima do que você está perguntando, eu não situaria, e você não citou especificamente, não é magistratura não, sabe, Jackson? É geral. A raça é a mesma. A raça é a mesma. Então você pode ter dentro da corporação militar, dentro da corporação ministerial, dentro da corporação dos executivos, legislativos, judiciário, essa situação do jornalismo, em todo canto, há gradações de exercício de autocorrupção ou de corrupção no sentido mais ativo da palavra. Então, eu vejo com tristeza, acho que a gente pode chegar assim numa depuração, acho que a gente está vivendo um momento nesse país de uma depuração muito grande e que não se põe apenas no momento atual. Eu acho que a gente tem toda uma história aí por trás que é preciso que se tome no exemplo atual, mas que se enxergue que para trás muitos se locopletaram.
E eu espero que realmente haja dias melhores de toda a sociedade, mas especificamente em relação à magistratura, em relação ao Ministério Público, já houve avanços e eu cito dois. CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ambos são órgãos que vieram para dar uma espécie de disciplinada também nisso aí, uma espécie de olho maior sobre as duas carreiras. Então, eu não sou um pessimista, eu sou um otimista. Acho que um caminho a gente tem a trilhar de melhoria. Me veio uma última pergunta, se eu não fizer, não vou me perdoar. No Brasil só existe justiça para preto e pobre, doutor? Eita, pergunta complicada. No Brasil existe justiça para preto, pobre, branco e rico. Mas a justiça, ela vem acontecendo com frequência para preto e pobre. Branco e rico ainda não foram alcançados pelas garras da justiça, porque os mecanismos criados dentro do ordenamento jurídico permitem que quem tenha seus bons advogados ainda consiga se safar melhor. Isso é uma frustração para o senhor? Isso é uma frustração como cidadão. Como promotor de justiça, dentro da minha seara, eu estou fazendo o meu, tentando fazer o melhor. Como cidadão é uma frustração e grande. Porque eu acho que todos os males, os crimes que eu faço aqui, decorrem principalmente da corrupção. O de colarinho branco é muito pior do que outros por aí. Doutor Augusto Flávio, obrigado pela entrevista. É isso, irmão. Uma Muito honra, obrigado a muito você. grande. Muito obrigado e um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado também e a gente continua